Já, Já, Luiz, já estou gravando. Luiz já veio? Sim. Então tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos na nossa costumeiras palestras de terças-feiras às 19h30, né? Então, antes de fazermos a abertura, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho, que caiu no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 11, onde fala o emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon, guardai bem isso em lembrança. Vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gostos das paixões que vos escravizam. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Pois sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, econômico infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente o empregastes na tua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar a seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais. Dá um pouco do que te é necessário, porquanto o que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilais o que se queixa, com receio de que se te engane. Vais às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te, e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Cheveros, Bordeaux, 1861. Meus irmãos, então, com essa passagem do Evangelho, com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, irmão maior, aos mentores do nosso grupo Espíritaninho de Amor de Luz, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje, para aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos ampara e que tanto nos inspira. E gratos hoje com a presença da nossa irmã Lúcia Balan Cobos, que é lá do Centro Espírita Allan Kardec, de Mafra, né? É a pessoa que está vindo pela primeira vez de um lugar mais longe, né, do nosso grupo, mas que pela internet essas distâncias elas acabam desaparecendo, né? Então, eu peço que a Lúcia fique à vontade, o grupo aqui presente é todo seu, e aqueles que, porventura, vão assistir a tua palestra mais adiante também. Fique à vontade e obrigado pela tua presença. então tá bom. Então, boa noite a todos, primeiramente, né? E é uma grande satisfação esse convite que eu recebi. Eu acredito que seja por conta do Evangelho Redivivo. Tá, o meu som tá bom, gente? Tá? Então tá bom. Eu acho que foi alguém que participa do grupo do Evangelho Redivivo.
que a gente está participando pela FEC. E foi, assim, uma satisfação muito grande mesmo participar e estar aqui entre vocês nessa noite. É sempre uma bênção, né? A gente falar do Evangelho, falar de Jesus. E nós tínhamos essa proposta que já fizemos na nossa casa, Tempo de Caridade, e trouxemos aqui. Falarmos, então, de caridade, a gente pode dizer assim que dentre os temas que temos na doutrina espírita, falar de caridade não é difícil. Vocês não concordam? Que não é difícil falar de caridade? Falar de como que é, né, da questão 886, de como eu entendia Jesus, segundo a pergunta de Allan Kardec aos espíritos, né? Então, a gente tem todo essa fórmula aí à nossa disposição, e então fica fácil para a gente, porque vem até o BIP ali, e para a gente é fácil falar sobre caridade. Porém, é muito difícil viver na caridade. E os tempos que nós estamos vivendo agora, em especial, com a pandemia, a gente entende que são mais difíceis ainda, né? Eles são tempos em que nós precisamos mais da caridade, de encontrar um jeito de levantar essa bandeira da caridade. Fora da caridade não há salvação. Inclusive, ela foi mencionada na leitura do Evangelho. Nós encontramos a caridade em vários lugares, né? Quando a gente vai ler o Evangelho, tamanha importância que Allan Kardec deu a ela, tamanha importância que a pleiade de espíritos superiores deram à caridade. E que gostoso poder falar com vocês também agora, lembrando do nome do Centro Espírita. É um ninho, que bonitinho, olha, eu nunca tinha visto o nome de um centro assim com... Parece, sugere assim carinho, sugere aconchego. E é tudo que nós precisamos, né? Tempo de caridade. Caridade tem tudo a ver com isso, com aconchego, com carinho, acolher, né? Porque a gente, quando participa das oficinas, para a gente se melhorar um pouquinho nas atividades que exercemos na casa espírita, sempre é falado da questão do acolhimento, da importância que é a gente acolher o outro. Então, a caridade está dentro disso, desse ninho de amor e luz, de carinho, de bênçãos. É uma oportunidade, gente, vamos pensar junto, né? Mas é uma oportunidade única nós estamos vivendo neste tempo em que ocorre o processo da transição planetária, que vai demorar ainda para se finalizar, mas nós já estamos dentro desse processo. E, ao mesmo tempo que é uma oportunidade bendita, nós devemos pensar que é algo muito sério, que nós devemos levar, talvez, com um pouco mais de seriedade esse período. Então, o convite para pensarmos que é tempo de caridade é nesse sentido, no sentido de que é sério, é grave, e nós não podemos mais descer do telhado, né? Como Jesus nos convidou. O que é que nós precisamos fazer para nos manter em cima do telhado? Para manter o nosso padrão vibratório, porque esse vírus, por exemplo, que está aí, né, com a pandemia, a gente sabe que nós precisamos manter o padrão vibratório. Nós somos chamados, nós somos convidados pela pandemia a cuidar do nosso padrão vibratório, do que nós estamos emanando, do que nós estamos vibrando, sentindo, pensando. Tomar bastante cuidado com isso, né? Então, o BIP, né, como nós trouxemos, é a benevolência para com
todos. Não é a benevolência só para aqueles que a gente ama, ou a benevolência para os mais próximos que convivem com a gente no lar. É a benevolência para com todos mesmo, com aqueles que a gente discorda, com aqueles que ferem os outros. Tivemos recentemente o caso do menino, que nós não entendemos direito porque ele fez aquilo, e ele invadiu aquela escola. E então a benevolência nossa inclui também, inclusive, né, esse menino. Que a gente seja benevolente, porque nós somos espíritas. E a gente vai ser responsável, né, pelo que a gente sente. Então é lógico que nós não concordamos, é lógico que nós ficamos aterrorizados com atitudes dessas, mas nós somos convidados a sermos benevolentes para com todos. Então, indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência, nós gostamos de fazer a relação, né, com a etimologia da palavra, que vem do italiano, dutile. Então, doçura, que sejamos nós os doces, né? Sermos doces com as imperfeições. É difícil sermos doces com as imperfeições alheias, mas a caridade nos pede isso, né? Que a gente seja doce. Se discordarmos, se as pessoas fizerem alguma coisa que nos machuque, que a gente encontre um modo de ser doce, né? E o perdão das ofensas, que termina ali a fórmula, né? Perdoar a nós mesmos, porque aí também, sendo espíritas, nós temos o entendimento de que não nascemos no berço. E muitas vezes nos deparamos com atitudes e pensamentos nossos que reprovamos. Até mesmo nessa jornada aqui. E a gente precisa também encontrar um caminho para o perdão. O perdão deve começar por nós mesmos. O auto-perdão. Porque nós vamos oferecer para o outro aquilo que oferecemos a nós mesmos. Então, perdoar. Perdoar a nós mesmos e ao nosso próximo. Já falamos bastante, né, sobre a caridade, agora nós podemos passar para o próximo slide aí. Então, não sei se todos aqui presentes já leram a obra No Rumo do Mundo de Regeneração, do Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, né? Todos vocês já leram essa obra, pessoal? Sim? Ainda não? Não? É? Deixa eu ver se tem mais gente. Vai lá, sim ou não? Quem já leu? Vocês já leram, mulherada? Sim? Não ainda? Olha, gente, não percam tempo, viu? Essa obra No Rumo do Mundo de Regeneração, ela fala exatamente da pandemia, né? Então, a gente está no meio aqui, vivendo esse momento, e o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala da espiritualidade agindo nesse período. Como que está acontecendo esse processo? Inclusive, eles citam momentos que eles estão nos hospitais, citam o caso de pessoa com o coronavírus internado no hospital, perda de pessoa, como que a espiritualidade acolhe. Então, nós retiramos apenas um trechinho da obra para compartilhar aqui, que está aqui colocada, né? Não serão através das atribulações e malversações morais das políticas, as notícias mentirosas e assustadoras que a humanidade voltará ao seu ritmo equilibrado de existência. É provável que demore mais tempo do que pensam os sonhadores e os profetas de ocasião. Aqui é um alerta para nós, então, que a gente não se iluda, que não vai ser tão rápido
rápido assim, não vai ter uma fórmula mágica que vai fazer tudo voltar ao equilíbrio rapidamente. É difícil. E o que é que nós viemos fazendo nesse período, meus irmãos? O que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos nos demorando em malversações, que seriam conversas do mal, né? Que instigam o pessimismo, que instigam a revolta, né? Então, é para a gente pensar um pouquinho. Aqui ele cita, inclusive, a política em nosso país. Tem se conversado como nunca sobre política, né? E vamos falar uma coisa, né? Tem alguém que não está conseguindo ouvir, ó. Não consigo ouvir. Vamos falar uma coisa, né, meus irmãos? Todo mundo tem razão. Vocês não concordam? Todo mundo está certo? Ou vocês acham que alguém vai defender esse ou aquele, vai dizer que está errado? Eu estou defendendo, mas eu sei que eu estou errado, né? Então, todo mundo está certo. E a gente fica naquele estica dali, briga de lá, querendo impor o que é que a gente acha de certo ou errado nessa situação toda. E nós não estamos corretos fazendo isso, agindo assim. Nós não vamos encontrar o equilíbrio, um ritmo de equilíbrio, para que passe a pandemia. O convite é para que a gente vá para dentro, né? Lembram que houve todo esse sistema de recolhimento, tanto que nós estamos aqui conversando nessa noite justamente por isso, né? Trouxe o lado bom de a gente conhecer novos irmãos aí. Mas todo esse convite de irmos para dentro, o convite mais importante é que a gente vá para dentro da gente mesmo. Na questão 919, no Conselho de Santo Agostinho, para a gente fazer esse autoencontro, para nos consertarmos. O que está de errado? O que é que estava tão acelerado e tão desgovernado em tudo que nós tivemos que parar desse jeito? A que ponto nós chegamos, né? Então, esse vai para dentro de nós mesmos, silenciar e ir mais devagar, né? Então, a pandemia nos convida a isso, que a gente tenha mais respeito, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias. E a gente vai falar nessa noite na confiança em Deus que nós devemos ter. Pessoal, para quem ainda não leu o livro, vocês vão encontrar muito se referindo aos justiceiros. Justiceiros é uma equipe das trevas muito bem organizada e que o objetivo deles é destruir Jesus. O alvo deles é Jesus. Nós sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta, né? Mas o que eles fazem? Eles chegam até nós, cristãos. Eles nos atingem, porque nós somos imperfeitos ainda. Se cada um aqui presente nessa noite, seja a paz que você quer ver no mundo, né? Estivesse sentindo um pouco justiceiro, né? Querendo fazer justiça, preste bem atenção. Lembram que nós somos muito mais influenciados do que imaginamos? Lembra disso, da recomendação do Livro dos Espíritos também? Né? Então, prestemos atenção, meus irmãos. Se estamos sendo muito justiceiros, estamos influenciados por algo perigoso. Isso não é bom, né? Então, quem for ler a obra e quem já leu, vai encontrar essa questão aí dos justiceiros que vem para causar um grande problema. Não nos esqueçamos que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e assim será, né? Vamos fazer a nossa parte, pensando em coração do mundo. O nome do centro de vocês, né? Ninho de amor e de luz, tão bonitinho. E então vamos pensar nisso, meus irmãos, né?
que nós devemos fazer a parte que nos cabe. Estamos num país maravilhoso e importantíssimo ao planeta Terra, porque é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos passar o slide agora, aqui só para lembrar a todos que fora da caridade não há salvação. Salvação, dentro da doutrina espírita, tem a ver com evolução espiritual. Né? Nós não temos aquela visão de que uns vão para o inferno, outros vão para o céu, essa coisa arada toda. No Espiritismo, nós sabemos que o nosso destino é a felicidade, é a perfeição. Então, salvação, todos nós seremos nesse sentido, né? De merecermos o nosso lugar ao céu, porque seremos seres de luz, seremos regenerados, se fizermos a nossa parte, e logo mais seremos espíritos cada vez mais evoluídos. Então, isso é uma fatalidade. Isso vai acontecer, queiramos ou não, né? O que nós temos de liberdade nisso é o tempo que nós vamos levar. Quanto tempo nós queremos para evoluir, né? Então, fora da caridade não há salvação. Se nós aprendemos a sermos caridosos, nós vamos evoluindo, né? E como é bom. Esse planeta, com tudo que passa e vem passando, mesmo estando num estágio assim, né, transitório, já é um planeta maravilhoso. Vocês já pararam para pensar em mundos melhores? Se o planeta Terra é lindo, vocês não acham que o nosso planeta é lindo, o planeta azul? Imagina os outros mundos. Imagina o que nos aguarda. Então, vamos nos apressar em sermos caridosos para merecer morar em lugares melhores, não sofrer tanto, porque nós sofremos pelas nossas escolhas, né? Nós sofremos por isso. Nós encontramos tanto no Livro dos Espíritos. Pode passar, por gentileza, mais uma, eu digo lâmina, né? Mas é tão pré-histórico tudo isso. Isso. O verdadeiro homem de bem. Nós encontramos as características do verdadeiro homem de bem. Nós encontramos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês já deram uma lida lá, pessoal? Já deram uma lida lá nessas características? A gente quase que entra numa depressão, né? Olhando a pequena lista. Eu não lembro se é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, que é mais longa. Numa delas é um pouco mais curta, né? Se eu não me engano, é no Livro dos Espíritos, que é mais curta. Bom, o verdadeiro homem de bem. Uma dessas características é colocado lá para nós por Allan Kardec, que ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Então, essa é uma característica bem interessante para a gente pensar. Será que nós temos tido fé em Deus, na bondade dele, na justiça, na sabedoria? Temos andado assim? Lembrado de Deus desse jeito? Porque lá nas primeiras questões do Livro dos Espíritos nós encontramos as características, né? O que é Deus? Primeiro que ele é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, né? Depois ele vai citar como que é esse Deus aí, como que é essa inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. São vários requisitos, né? E então, destacando aqui a bondade, a justiça e a sabedoria de Deus, que é perfeito, né? E quando a gente tem essa fé em Deus, a gente sabe que nada acontece sem a permissão dele e a gente se submete à sua vontade. Vamos passar mais uma lâmina, por gentileza? Gente, conhecem a história de Jó?
Alguém de vocês já falou que eu não tenho paciência de Jó alguma vez na vida? Eu já falei que eu não tenho a paciência de Jó. Então, Jó, não sei se vocês lembram, que está lá na Bíblia, né? Que foi tirado tudo dele. Ele tinha muita coisa, ele tinha muitos bens, ele tinha filhos, ele tinha família, ele tinha saúde, tinha tudo. E, de repente, um por um, né? Se a gente for ver lá na Bíblia, lá em Jó 1:21, é descrito parágrafo por parágrafo tudo que foi tirado dele. E o que é que Jó responde? Nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim sucedeu. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, popularmente a gente diz: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja Deus. Nesse período em que vivemos de perdas, não só de pessoas, como de coisas materiais, porque muitas vezes nós passamos, né, por causa da pandemia, pelas perdas, mas especialmente as perdas dos que amamos. Como é difícil a gente passar por essa prova árdua. Lembrando que nós somos espíritas e sabemos que ninguém perde ninguém, né? Primeiro, porque não nos pertencem. E segundo, porque o amor une as almas para sempre e nós entendemos isso com os ensinamentos espíritas, como que funciona esse processo, né? Que a reencarnação, ela une as pessoas cada vez mais. Mas Jó, né, quando tudo foi tirado dele, que ele não tinha mais nada, ele falou isso. E aí, logo abaixo dessa fala de Jó, nós encontramos que em todas essas coisas, Jó não pecou com os seus lábios, nem disse coisa alguma insensata contra Deus. Depois nós vamos ver que ele recebeu de volta, né? Isso está lá na Bíblia, porque ele teve a paciência. Então, a paciência de Jó é importante para a gente pensar. E então estamos falando de perdas, da importância de pensarmos a respeito disso como espíritas que somos, mas também como humanos que somos, né? Porque sentimos dores e sentimos as nossas perdas. Então, nós trouxemos uma história que está lá no Momento Espírita. E nós vamos pedir para... Quem é que está me ajudando mesmo a passar? Para você passar a próxima lâmina, por gentileza. Isto. Gente, narra uma antiga lenda árabe que um rabi religioso dedicado vivia muito feliz com sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi empreendeu longa viagem. Pode passar, por gentileza? No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. A mãezinha sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, pode passar, uma preocupação lhe vinha à mente. Como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece, rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, no final de tarde, o rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Pode passar. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois estavam ambos sentados à mesa. A esposa lhe perguntou sobre a viagem e logo ele perguntou novamente pelos filhos. Ela, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido:
Deixe os filhos. Primeiro, quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. O marido, já um pouco preocupado, perguntou: o que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus. Pode passar. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. O problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Podem até ser, mas não lhe pertencem. Terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. E o Rabi respondeu com firmeza: ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las. Eu a ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo. Pode passar. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda. E durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se foram. O Rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta e nem desespero. Essa história do momento espírita cabe a nós nesse período, de pensarmos em valorizar as joias raras que temos. Como é importante num período desse cuidarmos das nossas joias e no momento em que tivermos que devolvê-las. Mas nós não as perdemos, né? Então que a gente sinta isso em nossa alma, que Deus nos empresta, como Jó disse, Deus nos deu, Deus nos tirou, bendito seja Deus, mas que não nos pertencem, que são joias de Deus e que em alguns momentos da nossa vida precisamos devolver, ou nós mesmos, né? Às vezes partimos e são perdas também, porque lendo os livros espíritas, os romances principalmente, a gente vê que quando a gente vai para o plano espiritual, por exemplo, falando em mãe, né? Como uma mãe sofre no plano espiritual com a perda, essa separação do filho, às vezes os filhos pequenos, como é difícil, né? Essa separação momentânea. Então, vamos sempre tentar lembrar de Jó, né? Pode passar, por gentileza? Vamos nos lembrando também do bom samaritano. Encontramos essa mensagem por Emmanuel, né? Uma mensagem linda que vai falar dessa questão dele ser chamado bom, porque ele não era entendido como bom até então. Foi Jesus que nos apresentou o samaritano como bom, o bom samaritano. Que exemplo já do nosso mestre Jesus, né? Porque enquanto todo mundo falava mal, né? Jesus foi lá e disse o bom samaritano. Então nós vamos ler aqui nessa mensagem de Emmanuel. Pode passar, por gentileza? Isso. Jesus, com a história do samaritano generoso, inaugura um mundo novo no campo emotivo da humanidade, com base na assistência a qualquer irmão do caminho que se veja em calamidade e penúria, sem distinção de credo e raça. Vejam, então, o samaritano generoso. Com isso, Jesus inaugura um mundo novo, no nosso campo das nossas emoções, que exemplo nos foi trazido pelo nosso mestre, né?
para a gente observar, né, que até mesmo, né, o que a gente considera ruim, pessoas que não façam tanto bem assim como a gente gostaria, né, a gente pode buscar ser benevolente. Caridade onde esteja é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando, então, né, que em verdade vos digo, cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Que lembrança para a gente quando estamos agindo no bem. Lembrar dessa fala de Jesus, que tudo que a gente fizer aos caídos de toda sorte, né? Aquelas pessoas que estão precisando de um olhar, às vezes é só um olhar, a gente está fazendo para Jesus. Pode passar, por gentileza. Vamos lá para a recomendação de Emmanuel, né? Sempre que te detenhas a contemplar um hospital ou um lar consagrado aos desprotegidos, uma instituição de auxílio social, socorro fraterno, eleva o pensamento à bondade divina em sinal de louvor e colabora quanto puderes em benefício dos outros. Pode passar, por gentileza? Através do ensinamento do Senhor, todas as criaturas válidas são naturalmente chamadas pelas leis de Deus à sustentação possível daquelas outras que estejam caídas em provação. O que é que Emmanuel quer nos dizer sobre criaturas válidas? Né? Vamos prestar atenção. Nós estamos com saúde, nós estamos lúcidos, nós temos a doutrina espírita, somos chamados, né, a cuidar. Não percamos a oportunidade. Vamos lembrar Madre Teresa de Calcutá, né? Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Alguém já experimentou isso? De chegar alguém próximo a gente e, de repente, um olhar, uma palavra que a gente traga para aquela pessoa, a gente já vê o sorriso dela e ela ficando mais leve. Olha, não tem sentimento melhor que a gente possa experimentar, né? Do que quando a gente consegue fazer com que alguém se retire da nossa presença melhor e mais feliz. Pode passar. E sempre que te observes à frente de quaisquer dessas obras dedicadas à compreensão e ao amor, recorda que te achas perante a irradiação da luz divina, ou mais propriamente, ante a caridade e Jesus. Então, sempre que a gente estiver com as mãos ocupadas, né, sendo compreensivo, amorosos, lembremos que nós estamos recebendo a irradiação, ou seja, estamos em contato direto com Deus, né, com as luzes que vêm do mais alto. E aí Emmanuel vai dizer para nós que é a caridade e Jesus, que nós estamos em contato. Pode passar, por gentileza. Nós vamos falar um pouquinho da empatia, que nunca foi tão falada também como nesse período, né? Então, a empatia ali, segundo esse escritor, não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Olhem, observem, por favor, a diferença. Quando a gente lê o roteiro de outra vida, é ser o ator em outro palco. É compreender. É não dizer, eu sei como você se sente. É quando a gente não diminui a dor do outro. É descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo. É saber abraçar a alma. Nós estamos sentindo tanta falta de abraço, né? Mas nós podemos nos abraçarmos alma a alma, né? Empatia, então, significando dizer. Então, aqui, nessa explicação sobre empatia, nós vamos encontrar, né, não dizer eu sei como você se sente. Sabe por quê, minha gente? Porque nós não sabemos como o outro se sente. De fato, nós não sabemos. Porque cada um de nós é único.
Então, nós vamos sentir de uma forma única as perdas, as dificuldades, às vezes a preguiça, às vezes a revolta, às vezes problemas físicos que as pessoas têm, cada um enfrenta de uma forma. Então, ter empatia é saber que nós não sabemos como a pessoa está se sentindo, né? É muito importante a gente pensar com profundidade e é sentir como o outro e trocar aquela palavra de que nós somos os salvadores por amigos. E ter amigos é a maior riqueza do mundo inteiro, né? Quando a gente tem amigos, a gente tem tesouros nessa vida. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso está lá no Apocalipse, dizendo para nós que nós não devemos ficar em cima do muro, né? Esse alerta de Jesus é para que a gente não seja morno, não seja mais ou menos aquela pessoa apática, né? Achando que se não fizer o mal não tem problema, já está tudo bem, né? E nós precisamos encontrar um caminho para fazermos o bem. Não é verdade, meus irmãos? Você pode passar, por gentileza, mais um? Jesus nos diz que no mundo nós teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Jesus nos falou: brilhe a vossa luz. Ele sabe que nós somos luzes, centelhas divinas e que nós temos todo o potencial para fazer o que Jesus fez e muito mais. Lembremos que a liberdade que nós temos é esse tempo que nós vamos levar, né? Quanto tempo nós queremos levar para sermos luzes, para nos aproximarmos cada vez mais do Mestre. O Mestre é o nosso porto seguro. Jesus é a nossa luz nos momentos mais difíceis. Que Jesus seja sempre a nossa doce companhia, né? Ele nunca nos falta, é nós que nos distanciamos dele. E para finalizar, você pode passar mais uma, por gentileza? Isso. Gente, a função da tristeza é lavar a alma para quando a alegria chegar. Se hoje você está triste, se está doendo, lembre-se que a função da tristeza é lavar a alma. Então, a gente vai tomar aquele banho, né? Nas nossas lágrimas. E depois a nossa alma está preparada, porque depois da tempestade sempre vem a bonança. Tenhamos fé e coragem, paciência de Jó. Tenhamos a certeza de que Deus não descuida de nós. Tenhamos a certeza. E mais uma coisa também, juntos somos mais fortes, cada vez mais. Que sejamos unidos, né, num ninho de amor e de luz. Eu agradeço muito essa oportunidade bendita de estar com vocês aqui nessa noite e que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua luz e na sua paz. E agora eu entrego para vocês aqui um abraço de alma para alma. Um grande abraço em cada coração. Obrigada. Devolvo a palavra. Muito obrigada. Lúcia, só temos a agradecer você nessa noite de hoje. Nos deixasse um pouco emocionado também. Você falou tanto no nosso ninho. É bom. Então, a gente, quando surgiu esse grupo há 18 anos atrás, veio essa inspiração de colocar esse nome. Fizemos 18 anos no mês passado, nosso grupo, estamos na maioridade e queremos ir longe, né? E com pessoas como você que vem também vem dando apoio, força, né? Então, é muito bom ter as pessoas que apoiam nesse momento de pandemia. Vários palestrantes já passaram por essa casa e cada um deixa o seu recadinho, deixa a sua marca, e tu acabaste de deixar a tua marca também. Obrigado. Né? Então, só lembrando, então, que meu falecido sogro gostava de uma frase
que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? De Jesus, né? Que então ele é o nosso mestre, ele nos mostrou tudo, né? E principalmente essas questões realmente da caridade, de amar ao próximo como a si mesmo. E esperamos seguir os seus exemplos para tornar esse mundo melhor. Vamos passar de imediato, então, a palavra para a Ivone, que vai nos auxiliar no encerramento com as suas palavras de meditação e de oração. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, Lúcia, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Vamos, então, nesse momento, respirar profundamente, fechar os nossos olhos, esquecer o mundo lá fora, o mundo da matéria, se conectar com o divino, pedir ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que nos permita a iluminação do amor para as irradiações desta noite. Caridade para com nossos irmãos de caminhada. Fraternidade, porque somos todos iguais. Humildade, porque estamos no mesmo aprendizado. Que tenhamos a iluminação para o amor e a resistência contra as energias destruidoras, através da oração e da vigilância. Neste momento que estamos aqui, unidos em prece, pedimos a cura para todos os males que atingem o nosso corpo carnal, seja por doenças físicas que nos acometem, pelas doenças espirituais que nos acompanham até de outras encarnações. Pedimos ao Consolador prometido, aos missionários de luz, que nos amparem, que nos protejam e de todo o mal que ainda existe dentro de cada um de nós. Que essa proteção se estenda a todos os lares, todos os hospitais, todos os abrigos, todos os asilos, manicômios, presídios, que portas e janelas se abram e que a iluminação divina entre e faça morada em cada espírito encarnado e desencarnado. Que cada um de nós busque no exemplo do Mestre Jesus, que com amor e humildade nos ensinou o segredo da felicidade espiritual. Pai nosso, de Chico Xavier. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos. Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz, de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não erra e não vacila, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho feito de luz, o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos a amarmos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro neste mundo de desterro diante de vossa luz. Que nosso lar seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja. Gratidão para todos sempre. Amém. Obrigada a todos. Boa noite. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado à presença de todos. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Obrigado.
Um abraço. Até mais, boa Até semana. uma próxima oportunidade a todos, então. Um grande abraço. Até mais. Até Até mais. mais.